Espero que estejam bem, em paz, com saúde, que tenham aproveitado o domingo para repor as forças, organizando tarefas. Agradeço a companhia de todos em pleno domingo à noite, agradecendo a Deus a oportunidade deste estudo. Este é o nosso encontro de número 73 e nós rogamos mais uma vez o amparo da equipe espiritual do nosso grupo espírita Allan Kardec, rogando a esses irmãos dedicados que possam, ao longo da noite, passar pela casa de cada um de nós que participamos deste estudo, levando a todos a bênção confortadora do passe, as bênçãos da espiritualidade maior e acolhendo os espíritos necessitados de auxílio que porventura estejam no ambiente de nossa casa, estejam nos envolvendo, porque também são necessitados, assim como nós, e que eles possam ser encaminhados até o nosso grupo espírita, onde receberão todo o atendimento de que necessitem. Então, mais uma vez pedimos, Senhor, a vossa proteção, para que os estudos desta noite possam transcorrer num ambiente de muita paz e harmonia, alegria para todos nós, nos dois campos da vida, encarnados e desencarnados, que possamos absorver o máximo dos estudos desta noite. Então, para iniciar as nossas tarefas, a nossa prece de abertura esta noite fica por conta da Valéria. Por favor, Valéria. Boa noite a todos. Boa noite. Oremos. Amado Mestre Jesus, guias espirituais, companheiros de jornada, que nos amparam, que sempre torcem por nós, para a nossa felicidade, para a nossa evolução. Gratidão por estarmos reunidas essa noite, para o estudo de uma nova parábola, que Jesus, nosso modelo e guia, nos deixou. Que possamos aproveitar todos os ensinamentos, todas as reflexões que essa parábola nos trará. Que a nossa mente seja desperta para novos valores e renovações em nossas vidas. Só temos a agradecer por mais esse aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá para a nossa próxima parábola. Obrigada, Valéria. Nós vamos começar hoje a parábola do rico insensato e as referências, ou seja, onde que essa parábola aparece nos evangelhos. Ela está somente citada no Evangelho de Lucas, só que ela também aparece no meio de um contexto e não uma parábola isolada. Nós vamos encontrar no capítulo 12, dos versículos 13 a 15, um pedido, quase uma ordem, feita a Jesus por um dos que estavam ali ao redor do mestre, lembrando que ele se encontrava em Jerusalém. Na sequência, ele conta a parábola do rico insensato, citada, portanto, em Lucas, aí dos versículos 16 a 20. E depois tem um encerramento dessa conversa com essa pessoa que faz o pedido a Jesus, onde Jesus faz uma advertência que serve para todos. E essa advertência é no versículo 20, está no versículo 21. Então, a parábola propriamente dita, ela é curtinha, mas não significa que ela não esteja carregada de ensinamentos. Além do mais, nós temos a oportunidade, mais uma vez, de conhecer os costumes daquela época, por causa desse pedido feito a Jesus, um pedido que era quase uma ordem. E nós também temos, para leitura só de Emmanuel, nós temos também 12 textos para leitura, fora os demais,
Então, essa parábola também vai ocupar, acredito eu, acho que uns 2 meses aí para nós terminarmos totalmente. Nós vamos acompanhar também a parábola, a sua estrutura, pelo livro que nós estamos acompanhando, as parábolas de Lucas, de Kenneth Bailey, mas antes de iniciarmos a parábola, vamos entender o significado da palavra insensato. É um adjetivo, né? Então, fulano não é insensato, o rico insensato, que não é conforme o bom senso, a razão, ou seja, que não age conforme o bom senso, conforme a razão, ou aquele que não está em seu juízo perfeito, cujos atos são contrários ao bom senso, à justa medida, também chamado de insano, doido, delirante. Então, esse é o significado, porque o adjetivo, aliás, o substantivo é a insensatez, e o adjetivo é insensato. Então, a pessoa insensata é aquela que não age em seu juízo perfeito. Os seus atos são contrários ao bom senso, à justa medida, age de forma insana. É o que nós vamos encontrar na postura deste rico, que na parábola recebeu o título de rico insensato. E vamos descobrir por quê. E a parábola, mais uma vez, citada somente no Evangelho de Lucas, é trabalhado pelo autor que já é bastante conhecido nosso. Para quem tem o livro, corre lá buscar e abre na página 126, que é por onde nós vamos começar, tá bom? Então, eu vou sair aqui do PowerPoint, gente, vou fazer aquele vai e vem no Skype, porque vou mudar o tipo da nossa tela, né? Passando já para a tela do livro, tá bom? Aliás, vamos aqui, olha. Nós já vamos começar aqui então, olha lá, de 12 a 20, capítulo 12, versículos 13 a 21. Eu já vou entrar aqui na parábola do texto, porque quando a gente lê no Evangelho, a gente lê tudo na horizontal, uma coisa grudada com a outra, e a gente não consegue perceber a estrutura que tem por trás da narrativa. E isso ajuda bastante a gente perceber detalhes que a gente não percebe quando lê o texto assim, na horizontal, tudo junto e misturado, né? Então, para começar aqui as nossas leituras, a primeira leitura fica por conta da Margarete. Então, Margarete, eu vou pedir para você fazer, por enquanto, só a leitura da parábola, para quem não conhece, porque ela não é muito conhecida. Mas depois, quando entrar no fato, que daí as pessoas vão se lembrar dela. Então, para quem tem o livro, é na página 126. Então, por favor, Margarete, pode começar aí as suas colocações. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Um homem, dentre a multidão, lhe disse: Rabi, ordena a meu irmão que divida a herança comigo. Mas ele lhe disse: Homem, quem me fez juiz ou repartidor entre vós? E ele lhe disse: Prestai atenção e tende cuidado com toda espécie de desejo insaciável, pois a vida de uma pessoa não consiste na abundância das suas posses. Isso, então, esse foi o primeiro diálogo ali entre Jesus e alguém da multidão que fez um pedido para ele, mas a gente não sabe se foi um pedido educado ou se foi quase que uma ordem, né?
enfim, realmente uma ordem dirigida a Jesus, né? E Jesus já respondeu aqui, então, antes de entrar na parábola, teve aqui uma questão importante, que é a questão de dividir a herança, ou dividir uma herança entre dois irmãos. E o que nós não conhecemos é como se dava essa questão naquela época, no Oriente Médio, naquela época, 2000 anos atrás. Qual era o costume, o que mandava a tradição, né? Então, nós vamos conhecer um pouquinho disso também. Aí entra a parábola propriamente dita. Pode começar, continuar, Margarete. Só uma perguntinha, aquele ali, prestai atenção, não é advertência. A advertência vem no fundo, vem no fim? A advertência vem no final. A sequência dos versículos era no final, né? É no final. E ele contou esta parábola dizendo: havia um certo homem rico cuja terra produzia abundantemente. E ele discutia consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde armazenar minhas colheitas? E disse: farei isso. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores e armazenarei todo o meu cereal e os meus bens. E direi à minha alma: alma, descansa, não, tens muitos bens ajuntados para muitos anos. Descansa, come, bebe e diverte-se. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite a tua alma será requerida. E o que preparaste, de quem será? A parábola termina aqui. Termina aqui. Né? Aí vem a advertência de Jesus. Assim é aquele que entesoura para si mesmo e não está reunindo riquezas para Deus. Isso. Vamos Eu não ver. Atenção para essa coluna da direita aqui, viu, Maruja? Primeiro isso. É só a parábola para conhecer, né? Isso. Então, o que ele agora, dentro dessa estrutura, o autor do livro, ele apresenta para a gente sempre aqui um paralelo, do jeito que começa, é o jeito invertido que termina, né? Então, aqui tem, no diálogo, ele apresenta a conversa entre Jesus e aquele homem como sendo um princípio geral, como que dizendo assim, que princípio geral é esse? A questão da divisão das heranças, e colocando aqui um cuidado com toda espécie de desejo insaciável e mostrando, olha, toma cuidado, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância daquilo que ela possui. Então, isso é um princípio geral, aproveitando ali a questão da divisão das heranças. Aí ele entra na parábola. Então, a parábola começa dizendo que havia um certo homem rico cuja terra produzira abundantemente. Ou seja, não diz por que ele se tornou rico. Diz apenas que a sua produção foi muito maior do que ele esperava. Então, segundo o autor do livro, foram bens outorgados, ou seja, foram concedidos a ele. A sua riqueza, porque aqui não diz a origem da sua riqueza, diz apenas que ele já era rico e as suas terras produziram muito mais do que ele esperava. Então, como que dizendo, foi um benefício que ele recebeu sem contar com aquilo. Ele já tinha muito e recebeu mais ainda. Então, isso parte desse pressuposto, né?
Aí aparece um problema para aquele que já era rico. O que eu vou fazer? Porque eu não tenho onde armazenar as minhas colheitas, já que a terra produziu abundantemente. Então surgiu ali um problema. E ele apresentou, o mesmo rico, pensando lá com os seus botões, ele apresentou um plano para o presente, ou seja, um plano imediato. Vou derrubar meus celeiros, vou construir outros maiores e armazenar todo o meu cereal e os meus bens. E isso foi a decisão dele, um plano a ser realizado a curto prazo. Feito isso, ele poderia ficar sossegado, dizendo para consigo mesmo: alma, descansa, você tem muitos bens ajuntados para muitos anos, fica tranquilo, come, bebe, se diverte, você não tem mais com o que se preocupar, porque você tem o suficiente para muitos anos. Esse seria o seu desejo para o futuro, depois de ter construído outro celeiro e ter armazenado todo o cereal colhido. Mas todos aqueles bens, para quem ele deixaria? Porque na parábola não diz se ele tinha família, se ele tinha amigos, se ele era uma pessoa sozinha, se era somente ele e os seus servos, os seus empregados, porque ele não diz absolutamente aqui que ele iria usar aqueles bens, descansar, comer, beber e se divertir junto com outras pessoas, ou que iria garantir a estabilidade material de seus familiares. Dá a impressão que era só ele. E ele não diz na parábola, Jesus não coloca que ele tivesse outras pessoas para quem deixar os seus bens. Por isso, Jesus coloca essa indagação na parábola. Esta noite, a tua alma te será requerida. E o que preparaste, de quem será? Ou seja, tudo que você amontoou, pensando num plano futuro de uma vida abastada e tranquila, vai ficar para quem? Mostrando, dando para nós a intenção, a ideia de que ele não tinha família, de que ele era sozinho. Pior ainda. E aí, Jesus fecha o diálogo, porque tudo isso é um diálogo, no meio de outras pessoas, tinha mais gente ouvindo, onde Jesus faz essa advertência. Olha, toma cuidado, gente. Vocês que desejam tanto na parte material, pois assim é para aquele que entesoura só para si mesmo e não está reunindo riquezas para Deus. Como aqui ele coloca como um princípio geral. No começo, ele mostrou a situação como também um princípio geral. Toma cuidado com toda espécie de desejo insaciável. A vida de uma pessoa não consiste na abundância só daquilo que ela possui. Isso ele disse para as pessoas que tinham ouvido o requerimento daquele homem, pedindo que Jesus ordenasse ao irmão que repartisse a herança com ele. E Jesus termina com outro princípio geral, falando de que o que pode acontecer com aquele que entesoura pensando somente em si e não está reunindo riquezas para Deus. Nós vamos ver depois que esses dois princípios gerais, na verdade, eram provérbios, dos quais Jesus se utilizou para fechar este assunto.
Então, para nós, gente, é até estranho, é meio esquisito mesmo, né? Que uma pessoa pudesse guardar tanto para não ter com o que se preocupar, e depois à noite Deus chega para ele e fala assim: você é doido, essa noite sua alma vai ser requerida, ou seja, essa noite você vai morrer, e tudo que você armazenou vai ficar para quem? Se você nem família tem. Né? Então, assim, para nós que não conhecemos os costumes da época, essa situação e outras pelas quais a gente passou, parece até meio sem graça, né, gente? Parece às vezes até um pouco assim fora da realidade. Alguém quer fazer algum comentário, Margarete, antes de nós passar, que agora, vejam, a parábola tem 5 estrofezinhas. Olha lá, olha. Tá vendo? Nas duas primeiras, ele está aqui matutando sobre o que fazer com tanta produção das suas terras. Aí, na terceira parte, ele resolve o que fazer. E na quarta e na quinta, ele pensa que vai descansar, né? Pensa que vai ficar tranquilo. Então, a parábola, na verdade, tem 5 cenas. E aí nós vamos analisar cada uma separadamente. Tá bom, Margarete? Você quer fazer algum comentário? Porque a gente já vai passar direto aqui para o diálogo inicial. Não, sobre a parábola, não. É. Então, vamos conhecer um pouco mais a respeito dessa conversa desse homem que se levanta no meio de uma multidão, lembrando que Jesus se encontrava em Jerusalém, e vamos ver o que ele pede ali para Jesus. Então, assim, como sempre, o autor do livro escreve muito, então eu separei somente aqueles parágrafos, aqueles trechos que podem ser mais interessantes para nós, sem ficar tão cansativo. Tá bom, Margareta? Então, hoje à noite aqui vai ficar repartida um trechinho, um tanto para você e um tanto para Josiane. Mas nós não vamos chegar nem na parábola, não vamos nem começar a parábola hoje, viu, gente? Hoje a gente vai conhecer um pouquinho melhor sobre essa questão aqui da herança, que é um problema cabeludo que, pelo que tudo indica, não é de hoje. Pode começar, Margarete. Diálogo inicial. Um homem dentre a multidão lhe disse: Rabi, ordena meu irmão que divida a herança comigo. Mas ele lhe disse: Homem, quem me fez juiz ou repartidor entre vós? Como já vimos em 10:25, a palavra grega mestre em Lucas está ligada etimologicamente à palavra hebraica rabi. Esperava-se que o rabi tivesse profundo conhecimento da lei e estivesse preparado para dar sempre um parecer legal acerca dos assuntos que lhe eram submetidos. Contudo, a maneira pela qual Jesus entendia o seu ministério não incluía proclamação de sentenças acerca de causas judiciais. Olha lá, grande, já achei que tem coisa interessante aqui, né? Que a gente não conhecia, né? Isso. Que a gente não fazia ideia de que estes mestres tinham o poder, tal poder, né? Tinham ou esta função ou essa conhecimento para fazer, para se meter em assuntos judiciais, né? Sim. Como ele fala aqui, para proclamar sentenças sobre causas judiciais, né? E eles eram tudo indica aqui, Margarete, que esses rabis, né,
que eram os mestres da lei judaica, tinham profundo conhecimento da lei e estavam preparados para dar um parecer legal acerca de assuntos que lhe eram submetidos. Entre esses assuntos, a questão das heranças. Sim. Certo? Mas Jesus, embora tivesse sido chamado de Rabi por aquele homem, falou assim, olha, a minha tarefa não chega até aí, porque eu não vim com esse propósito, né? Meu propósito não é esse, ficar proclamando sentenças acerca de causas judiciais. Pode continuar, Margarete, aqui, Olha ó. lá, havia precedente para essa maneira de agir. Então, o rapaz, a pessoa que perguntou, né, o popular que pediu, né, que fez o pedido, entendia que sim, pela própria acepção da palavra, né, pela definição da palavra. Mas vamos lá. Somos informados de que alguns sábios se afastavam dos negócios públicos e até agradeciam ao Todo-Poderoso por não saberem como administrar a justiça. Ó, que interessante, né? Teriam distância dessas encrencas, né? Então. Ibn al-Salib faz a curiosa sugestão de que o irmão citado já era discípulo e, portanto, estava sob a autoridade de Jesus. O ambicioso requerente, portanto, queria que Jesus mandasse que o irmão discípulo abandonasse tudo, dando naturalmente ao irmão requerente. Peraí, é ponto. Então, quem era o irmão do requerente era um discípulo. É uma suposição que ele faz, né? Suposição que ele faz. Suposição que ele faz. Por isso ele teria ido até Jesus para fazer com que o irmão, discípulo dele, concedesse a herança totalmente para o outro irmão, que não era discípulo de Jesus. Sim. Olha que safado, né? Safado ele. Esses detalhes estão em harmonia com a história, mas são imaginosos e sem fundamento. Sim, exatamente. Nada se pode garantir a respeito, né? Sim, porém, muito mais pode ser substanciado. Este requerente não está pedindo arbitramento, está ordenando ao juiz que execute os seus desejos. Foi a forma que ele falou, né? Sim. Ele já decidiu o que quer e tenta usar Jesus. Uma coisa é dizer, Rabi, meu irmão e eu estamos discutindo a respeito da nossa herança. O senhor pode ser nosso mediador? Completamente diferente, né? Sim. Ordenar a Jesus que implemente o seu plano é outra coisa. Não é de admirar que a resposta de Jesus tenha um tom de aspereza, como observaremos. Sim. São bastante conhecidos os antecedentes específicos desse pedido. O pai falece e deixa a herança para seus filhos como uma unidade. O Salmo 133, 1 expressa como é agradável quando os filhos conseguem cooperar harmoniosamente em uma situação dessas. Nossa, que maravilha! Dalby observa que habitar juntos é um termo técnico do Antigo Testamento. É um padrão subentendido. Dessa forma, quando Abraão acha necessário separar-se de seu parente Ló,
Isso é considerado como uma triste necessidade que demanda justificativas. No Novo Testamento, os mesmos pressupostos também funcionam. Lucas 16:9 apresenta o dilema de um servo na casa cujo pai falece e o servo de repente tem dois senhores. Que muitas vezes morava todo mundo junto, né? Morava todo mundo junto, sim, exatamente. E quando alguém tinha que sair, né, ou ali a coisa poderia se tornar ali complicada justamente nessa questão das divisões, né, dos É. pertences. Mas tem mais um parágrafo que fala sobre essa questão, depois aí já passo para Jo, Margarete, porque daí já entra aqui a questão da postura de Jesus. Por enquanto, nós estamos analisando a questão aí dos irmãos, por enquanto. Vamos lá. É porque, é porque na época, assim, era todo mundo, assim, era meio parente um do outro e moravam próximos em aldeias. Então, essas questões, assim, como que dizendo, eram, eram realizadas, sempre acredito eu, de forma harmoniosa, né? Porque estava sempre todo mundo junto, né? Cresciam juntos e tudo era de todos, né? Em nosso texto, um irmão quer ajuda para pressionar o outro irmão a levar a cabo uma partilha entre eles. Os rabis declaravam que se um herdeiro desejasse fazer a partilha da herança, devia ser atendido. A lei romana requeria acordo entre as partes. Ó a diferença, né? É. Dessa forma, parece que o requerente está dizendo: todo mundo conhece a opinião dos rabis. Estou certo e meu irmão está errado. Você, Rabi Jesus, diga-lhe isso. A herança, neste contexto, é naturalmente entendida como propriedade imobiliária. De fato, aqui estamos tratando do problema mais sensível e delicado do Oriente Médio, tanto naquela época como hoje em dia, a saber, um clamor pedindo justiça a respeito da divisão da terra. Isso, Margarete, até aí é a questão do problema envolvendo os irmãos, né? E essa questão de divisão de terras aí não era tão complicado só naquela época como ainda hoje, né? É. Ainda hoje. E já conhecemos um pouquinho das peculiaridades das funções dos rabis, né, dos Isso, mestres, né? isso, isso. Vamos. E é interessante os costumes, né? Entre os judeus, bastava que um desejasse a herança, É. desejasse fazer a partilha para ser atendido, como aconteceu lá na parábola do filho Filho pródigo, pródigo né? Ele pediu e foi atendido, né? é. Enfim, eram costumes que em alguns lugares ainda permanecem. Eu vou pular um texto agora que já foge um pouquinho aqui da nossa, do nosso propósito, e vamos ver agora o que vai surgir aqui em relação à postura de Jesus, em relação à resposta. Então, agora, Margarete, já vou passar aqui a leitura para Jo Roque, assim você descansa um pouquinho a garganta, tá bom? Muito Tá, obrigada, viu? joia. Eu que agradeço. Aqui, a partir desse parágrafo, então, Jo, este clamor. Boa noite, Maruísa, boa noite a todos. Boa noite. Esse clamor, em particular, pode talvez ser caracterizado como um grito aberto pedindo justiça. Uma voz exigente diz: dá-me os meus direitos. Somos levados a presumir que este requerente não está disposto a considerar o seu problema de qualquer outra perspectiva que não a sua.
Leslie Neubig expõe eloquentemente este problema. Se reconhecemos o Deus da Bíblia, dedicar-nos-emos a lutar em favor da justiça na sociedade. Justiça significa dar a cada um o que lhe é devido. O nosso problema, visto à luz do Evangelho, é que cada um de nós superestima o que lhe é devido, em comparação com o que é devido ao seu próximo. Se não reconheço uma justiça que julga a justiça pela qual luto, sou um agente, não da justiça, mas da tirania mais ilegítima. Aqui, esse trechinho aqui, essa frase é meia complicada, mas para a gente entender melhor o que esse autor está dizendo, e o que ele está dizendo é o que é certo quando ele fala, né? Que qual é o conceito de justiça? Dar a cada um o que lhe é devido, né? E o problema é que cada um de nós superestima o que nos é devido, em comparação com o que é devido ao seu próximo. A gente sempre acha que nós devemos receber mais numa partilha, numa herança. Então, aí ele fala: se não reconheço uma justiça que julga a justiça pela qual luto, então, se um sistema não reconhece a justiça pela qual, se o sistema judiciário, vamos trocar de palavra, se um sistema judiciário não reconhece a justiça pela qual luto, aí ele fala, sou um agente não da justiça, mas da tirania mais ilegítima, ou seja, porque aquilo que eu estou pedindo está errado. Então, é bastante delicada essa questão de fazer o que é certo, de fazer o que é justo, né? Então, vamos ficar com essa questão. A justiça significa dar a cada um o que lhe é devido. O problema é que a gente acha que nós merecemos muito mais, ou seja, para nós é devido muito mais do que é devido aos outros, mesmo que esse outro seja um irmão nosso, tá bom? Vamos continuar mais adiante para a gente ir entendendo melhor. Newbegin descreve precisamente a posição do requerente. Ele já decidiu quais são os seus direitos. Os seus direitos, né? Exato. Ele só quer ajuda para pressionar o seu irmão para que ele faça valer esses direitos. Isso. E por que isso? Porque eles viviam no sistema de justiça judaico. E conforme foi falado em cima, no sistema judaico, bastava que uma das partes pedisse a sua parte na herança, que ela seria atendida. Então, ele já decidiu que ele queria os seus direitos e só esperava que o irmão concordasse com ele, para ele poder receber, né? Então, isso aqui ficou bem claro para a gente, né? Pera um pouquinho, Jô, que aqui vai vir um pedaço que não interessa para nós. Eu vou pular um bom tanto aqui, olha. Que aqui ele fala de outra coisa, ele fala lá de Romeu e Julieta, que não tem nada a ver. Agora aqui a gente vai continuar aqui, olha. É o que nos interessa. A resposta de Jesus é aqui, ó. A resposta de Jesus às exigências do requerente tem o tom de reprovação. Esta ideia é confirmada pelo discurso árabe coloquial moderno e medieval, em que jargou. É isso? Isso. Ó homem significa ó homem. Uhum. Geralmente produz uma queixa contra a pessoa com quem se fala, como é claramente o caso aqui. Esta mesma conotação é documentada por Muir, que menciona um caso do seu uso na corte do califa de Bagdá em 749 a.C.
Ibn Obeira, membro da corte, dirige-se a Abu Jatar, irmão do califa, como: ó homem. Isto era considerado como insulto. Ibn Obeira imediatamente desculpou-se por isso, como deslize da língua. Sobretudo Moisés, sem ser solicitado, tentou ser juiz e foi repelido, no Êxodos, né? Isso. Jesus foi solicitado e recusa-se a ser juiz e repreende o requerente. No entanto, ambos começam com um relacionamento interrompido entre dois antagonistas e tentam, de maneira diferente, conseguir uma reconciliação. Conjuntamente, as duas palavras juiz e repartidor expressam o sentido da queixa de Jesus. Obviamente, as relações entre o homem e seu irmão estavam cortadas. O homem quer que essas relações cortadas sejam resolvidas mediante a separação total. Mas Jesus insiste em que não veio como repartidor, divisor. A alternativa óbvia é reconciliador. Jo, vamos voltar um pouquinho lá no trecho da primeira parte dessa conversa aí, só para a gente lembrar o que Jesus respondeu pro espera um pouquinho, acho que fica mais fácil eu voltar aqui na 126, ó. Aqui, olha o que Jesus responde, ó. Homem, quem me fez juiz ou repartidor entre vós? Mostrando que ele não veio nem para uma coisa, nem para outra. Ele não veio para separar, para repartir, para facilitar para um e prejudicar a outro. Então, o próprio requerente talvez tivesse uma ideia errada sobre a tarefa de Jesus. Tá bom? É isso que ele está falando. Então, deixa eu voltar lá, que é na página 131. Fica mais fácil eu ir pulando aqui, ó. É aqui que ele fala, olha, esse pedacinho aqui, ó. Mas Jesus insiste em que não veio como repartidor, né? E parece que as relações entre o requerente e o seu irmão estavam cortadas, né? Porque o irmão não concordava com a separação das partilhas. E ele quer, o requerente, que essas relações sejam resolvidas mediante a separação total. Então, é nesse sentido aqui que a gente lembra o que Jesus falou: eu não vim como juiz e nem como repartidor. Ou seja, ele não veio para separar as criaturas. Ele veio para reconciliar. Olha que bonito isso. Pode continuar daqui, Jo, e fazer seus comentários também, viu? Posso fazer um comentário, Maroísa, que me bateu aqui? Claro, claro. Desculpe, Maroísa. Assim, ele não veio. Quem me disse que eu sou juiz ou repartidor? Ele não veio nem para julgar. Sim. E muito menos para repartir. Acho que tudo bem que o texto aqui não está citando o juiz. Ele Isso. está focando no repartidor, mas Jesus não veio nem para julgar, né? Nem coisas materiais, quanto mais espirituais, né? Sim, assim, nossa. Só isso, Maruísa. Isso, imagina, é isso mesmo. Por isso que ele fala aqui, ó, conjuntamente as duas palavras, juiz e repartidor, expressam o sentido da queixa de Jesus. Eu falo, não sou nem uma coisa e nem outra, né? Não vim para separar e nem favorecer a um e prejudicar a outro.
né? Então, o autor continua analisando essa questão aqui. Pode continuar, Jô, e fazer seus comentários. Também. Oi? Nessa parte do repartidor, a gente levando na parte prática, a gente Hum. imagina assim, o pai deixou uma casa, onde mora os 2 irmãos com as famílias. Uhum. Se um falar que quer a metade, eles vão ter que fazer. Um não tem dinheiro para pagar a metade, né? E existe tanta coisa envolvida que vai Sem prejudicar dúvida. alguém aí, né? É complicado. É complicado. Hoje em dia é complicado isso, imagina Sim. naquela época que não se vendia imóvel tão fácil como hoje, né? Exatamente. Bom, a alternativa óbvia é reconciliador. Ele quer reconciliar as pessoas umas com as outras e não resolver os relacionamentos mediante divisão final. Este breve diálogo está em plena harmonia com tudo o que sabemos a respeito de Jesus e ocorre novamente no Evangelho de Tomé. A sua autenticidade tem sido confirmada por eminentes eruditos judeus e cristãos. Olha que bonito isso, né, Josiane ou Jô? Os comentários do autor do livro. Jesus quer, como reconciliador, ele quer reconciliar as pessoas umas com as outras e não resolver os relacionamentos mediante divisão final. Ó, você fica com tanto e você fica com outro tanto. É como que dizendo para aquele requerente, né, para a pessoa que fez o requerimento a Jesus: olha, antes de você pedir a sua parte na herança, vai se reconciliar com o seu irmão, vai se entender com ele primeiro, se ajustem vocês dois. Porque fazendo essa divisão, vocês também ficarão separados um do outro. Se cada um ficar com a sua parte, vocês também vão se separar. E o certo seria que vocês se entendessem primeiro, para depois decidir o que fazer. Olha que bonito isso, né, Ju? Achei assim tão bonita essa colocação que ele fez, lembrando qual é realmente a missão de Jesus entre os homens. Em nenhum momento Jesus falou para que as pessoas se separassem umas das outras, fosse por que motivo fosse. Muito pelo contrário, não é? É muito lindo isso que ele coloca aqui, viu? Pode continuar. Esse trechinho que você falou aí é a alma do texto, né? Sim. É a essência do texto. É a alma. E quando ele diz a sua autenticidade tem sido confirmada por eminentes eruditos, judeus e cristãos, ele está dizendo sobre o Evangelho de Tomé, né? Sim. Sobre a autenticidade de um outro Evangelho Sim. de Tomé. Se isto é verdade, então foi lembrado originalmente em aramaico e mais tarde traduzido para o grego. Sabe-se muito bem que tradutores peritos podem usar as nuances do idioma receptor para enfatizar um ponto especial do original. Uma ilustração desse fato é a tradução do Corão feita por Arbery, onde muita beleza e jogos de palavras chegam intactos ao leitor inglês. Um fenômeno semelhante pode talvez ser visto 2 vezes nesta passagem. O primeiro está nesse diálogo. O tradutor escolheu uma palavra rara, usada apenas neste texto e em todo o grego bíblico, para designar a palavra repartidor. Em grego, é meristes. Corte o R e mude o I, e essa palavra se torna mesites, que significa reconciliador. Jesus não veio como meristes, repartidor, divisor, mas como mesites. Jogo de palavra aí, né, É um Maria jogo Luísa? de palavras, isso. Após esse diálogo, Aliás, viu, Jô?
essa questão de jogo de palavras, os judeus gostavam muito disso, e o próprio idioma hebraico facilitava esse jogo de palavras, enriquecendo a situação e os textos, porque lembrando que no hebraico, no aramaico, as palavras eram registradas somente com as consoantes, sem as vogais. Então, em alguns casos, se você trocasse a vogal, você não alterava o sentido do texto, mas muitas vezes realçava e valorizava a situação. Então, é o caso aqui, olha, um jogo de palavras simples e que era algo muito comum na época, porque, gente, nós não estamos falando com pessoas quaisquer que escreveram e registraram esses textos. Eram profundos conhecedores do idioma, tanto do grego quanto do hebraico, e conheciam essas possibilidades literárias que os textos ofereciam, esses trocadilhos, né, que já na língua portuguesa, não me vem nenhum na mente agora, mas que nós também temos, mas que eles usaram muito na tradução dos evangelhos, do hebraico para o grego. Então, vejam ali, basta trocar o R pelo S, de meristés para mesités, e muda completamente o significado da palavra. E não deixa de ser bonito isso, né? Pode continuar. Isso era muito comum, viu, gente? Nos textos gregos e em hebraico, sobretudo, esses trocadilhos que não alteravam o sentido original, muito pelo contrário, até valorizavam e serviam assim de encantamento. Gente, eles eram muito inteligentes. Os hebreus, daquela grande comunidade de espíritos que vieram do sistema de Capela, eles eram muito inteligentes nas artes, inclusive na questão da retórica, da linguística, do uso das palavras, do manuseio das palavras. E isso é bastante interessante para nós. Pode continuar mais um pouquinho. A forma deste diálogo no Evangelho de Tomé é significativa a este respeito. Um homem disse a ele: diga a meus irmãos que dividam as possessões de meu pai comigo. Ele lhe disse: ó homem, quem fez de mim um divisor, repartidor? Ele voltou-se para os seus discípulos e disse-lhes: não sou divisor, sou. Então, esse trecho aí é o que está escrito nesse Evangelho de São Tomé, né, Maroí? Isso, disse para Jesus. Uhum. Um homem disse para Jesus, né? Diga a meus irmãos que dividam as possessões de meu pai comigo. Isso está no Evangelho de Tomé. E Jesus respondeu para aquele homem: ó homem, né, que era uma expressão comum na época, né? Quem fez de mim um divisor? O repartidor. E daí ele fala para os seus discípulos: eu não sou divisor, sou. O que os discípulos deveriam responder? Não, Senhor, o Senhor não é divisor, o Senhor é reconciliador, né? É isso daí. Nesta versão do diálogo, uma ênfase ainda maior é dada à rejeição do seu papel de repartidor. A resposta óbvia à sua pergunta é: não, pelo contrário, és um reconciliador. Mas a reconciliação requer que o peticionário obtenha uma nova perspectiva de si mesmo. Miller escreve: Jesus não estava demonstrando indiferença para com as reivindicações de justiça legal, mas estava insistindo em que há um lucro maior do que obter-se uma herança e um prejuízo maior do que perdê-la.
A pergunta é feita no plural. Quem me fez juiz ou repartidor entre vós? Algumas das versões árabes usam a forma entre vocês dois. Outras mantêm o plural genérico. Jesus está se dirigindo à multidão ou apenas aos dois irmãos? É impossível determinar com precisão, mas o plural genérico parece mais apropriado. Jesus parece estar se recusando a desempenhar o papel de repartidor para todas as pessoas. Depois das perguntas um tanto hostis, vem o primeiro dos dois provérbios que envolvem a parábola. É Isso, só comentar aqui que ele estava falando de uma forma para um, mas dando recado para todos, né? Isso, porque ali sempre tinha uma multidão escutando as conversas de Jesus ali com os que faziam perguntas para ele, né? E tinha E gente ali usando tudo para incriminar Jesus também, né, Maruísa? e a questão aqui é que a questão aqui também que é levantada em conta e que até hoje é assim, nós vamos parar por aqui, viu, gente? O primeiro provérbio aqui a gente vai deixar para analisar na próxima semana. A questão aqui é a seguinte: às vezes a pessoa insiste, né, em obter uma herança e com isso ela perde a amizade de todo um grupo familiar, né? E que esse prejuízo é maior do que perder a parte da herança. Vejam a questão que Jesus está... Quer dizer, Jesus pegou uma oportunidade de um assunto que era comum, divisão de heranças, mostrando, olha, você pode até ganhar a herança, mas você vai perder muito com ela. Vai perder muito espiritualmente. E talvez se você abrir mão de alguma coisa da sua herança, você vai ganhar muito espiritualmente. Porque a partilha de heranças não envolve bens, envolve pessoas. Por isso que ele faz questão de reforçar. Eu vim ensinar vocês a se reconciliarem e não a se separarem e brigarem. Olha que bonito isso, gente. E que nós, na nossa ignorância, não percebemos isso no estudo dessa parábola, tá bom? E é por aqui que nós vamos parar, viu, Jô? Porque depois aqui no primeiro provérbio vai ter muita coisa a mais para a gente comentar. Alguém mais quer fazer algum comentário a respeito? Eu vou sair e voltar lá para o nosso Skype, que tem coisas... o que mais me encanta nesse trechinho original, gente, é justamente a postura de Jesus. Olha, vocês fazem tanta questão para conquistar certas coisas materiais, sem saber que com essa conquista vocês vão perder outras. O que é mais importante? Conquistar uma herança material ou manter a amizade, o carinho, o respeito para sempre de um irmão? Você prefere brigar com seu irmão para o resto da vida para adquirir a sua parte na herança? Vejam a importância de se colocar Jesus como reconciliador. Ele veio ensinar as pessoas a se reconciliarem. E isso também é uma pergunta que fica para nós. O que é mais importante? Né? Uma parte na herança, que é algo passageiro, material, ou o afeto de um irmão que é para toda a vida? É isso que fica a pergunta aqui, tá bom, gente? Para a gente pensar e continuarmos na próxima semana. Então, para fazer o encerramento, eu peço então para Rosana, pedindo desculpas aí a vocês pelo horário, viu, Rosana? Que eu sei que aí já é quase meia-noite já, mas para fazer a prece de encerramento para nós, por favor. Não, sem problema, Maroísa, sem problema. Boa noite a todos. Boa noite. Recordemos a figura excelsa
de Jesus em nossa tela mental. Senhor Jesus, estamos terminando os nossos estudos dessa noite e agradecemos imensamente por suas parábolas que ajudam a descortinar a nossa visão para um discernimento maior de suas palavras eternas. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade que temos de acompanhar todo o seu evangelho durante toda a semana e até mesmo aos domingos, Senhor Jesus, que são plenamente edificantes para a nossa vida, para a nossa evolução. Senhor Jesus, muito obrigado pelo dia, pelos companheiros, pelos benfeitores espirituais que também nos orientam. Senhor, obrigado, agradecemos imensamente por mais esse estudo. Muito obrigado, Senhor Jesus. Fica conosco essa noite. Esteja sempre do nosso lado, em todos os nossos caminhos, pensamentos e ações. Assim seja. Graças a Deus. Obrigado, nosso Pai. Queridos amigos, mais uma vez, muito obrigada pela companhia de vocês, agradecendo a todos. Seu José, muito obrigada mais uma vez pela gravação dos estudos. Desejo a todos uma ótima noite, um bom descanso, uma excelente e abençoada semana. Muito obrigada por tudo, um grande abraço, fiquem com Deus.